Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo. Sou a professora Salete Marinho, do componente curricular Geografia. Neste ano de 2021, estaremos juntos em mais uma jornada de conhecimento na terceira série do ensino médio através da Escola Estadual Beira Rio. E finalmente, você chegou no último ano do ensino médio. Que maravilha, não é mesmo? Para começar o primeiro bimestre, vamos trabalhar com o eixo temático Espaço e Sociedade. E dentro deste eixo temático, vamos conhecer os nossos primeiros objetos de conhecimentos, que são eles: as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo no contexto mundial. Então, vamos começar com as relações entre espaço, sociedade e natureza. Vamos lá? Me acompanhe, de acordo com o texto proposto a você: Sociedade e Natureza. As relações entre sociedade e natureza refletem e produzem as transformações ocorridas no contexto do espaço geográfico. Desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, observa-se a existência de uma intensa e nem sempre equilibrada relação entre sociedade e natureza. Essa relação diz respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se deste para o seu desenvolvimento. Além do mais, diz respeito também à forma pela qual as composições naturais, seres vivos, relevo, clima e recursos naturais interferem nas dinâmicas sociais. Observe essa imagem que trata sobre natureza e sociedade. Nessa imagem, vocês vão observar 12 momentos ou 12 épocas, né? Na primeira imagem, você observa que no local está apenas a paisagem natural. Você vai enxergar um campo, floresta, aves se movimentando e não há presença do homem nesse lugar. É uma paisagem natural. No segundo momento, você começa a perceber que aquela paisagem natural, aquele espaço começa a ser transformado. Na segunda imagem aparece já um trilho de trem, com o trem passando meio a essa paisagem. No terceiro momento, você já observa que nesse espaço geográfico há uma construção de uma casinha. Além de ter essa casinha, significa que o homem já está presente neste local. Depois você vai observando que esse espaço vai sofrendo transformações, né? Ao mesmo tempo, você percebe que aquele lugar que antes tinham bastante árvores, que havia um campo, né, um cerrado e tudo mais bem organizado pela natureza, começa a ser transformado. Começa a construção de casa, depois o arruamento, uma infraestrutura, e quando você chega na 12ª imagem, percebe-se que aquele local sofreu uma grande transformação que o homem precisou fazer. Por quê? Essa relação, ela diz respeito às formas pelas quais as ações humanas, elas transformam o meio natural e utilizam deste para o seu desenvolvimento. E aí, vamos mais adiante. É importante entender, pessoal, que a complexidade com que se estabelece a interação entre natureza e ação humana, mesmo com a evolução dos diferentes instrumentos tecnológicos e das formas de construção da sociedade, a utilização e a transformação dos elementos naturais continuam sendo de fundamental relevância. Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos, que eram nômades, utilizavam-se da natureza como habitat e também para a extração de seus alimentos. Observem essas imagens que eu postei aí para vocês. Com o passar do tempo, a construção da agricultura do período neolítico possibilitou a instalação fixa das primeiras sociedades e, por extensão, o desenvolvimento de diferentes civilizações.
Isso foi possível graças à evolução ocorrida nas técnicas e nos instrumentos técnicos que permitiram o cultivo e administração dos elementos naturais. Com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais desenvolvidas e, consequentemente, produziram transformações cada vez mais avançadas em seus sistemas de técnica, gerando um maior poder de construção e transformação do espaço geográfico e os consequentes impactos sobre a natureza. Portanto, a influência da ação humana sobre a dinâmica natural tornou-se gradativamente mais complexa. Ou seja, aumentou toda essa dinâmica do ser humano no nosso planeta. Essas influências, elas acontecem de muitas formas e perspectivas, como é o caso das consequências geradas pelo desmatamento. E você vai observar nas imagens também que eu coloquei que a retirada dos recursos do solo, a alteração das formas de relevo para o cultivo e etc., né? Após o século XVI, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, podemos dizer que os impactos da sociedade sobre o meio natural intensificaram, ou seja, aumentaram de maneira jamais vista, proporcionando uma união de fatores que levou ao aceleramento da geração de impactos ambientais. Mas é preciso considerar que a natureza também gera impactos sobre a sociedade. Essa perspectiva é de necessária compreensão para que não se considere o espaço natural como um meio estático, passivo, sem ação. Um exemplo mais evidente disso envolve os desastres naturais, como a passagem de um forte ciclone sobre uma cidade ou a ocorrência de um intenso terremoto. Essas são apenas algumas das muitas formas com que a natureza ela pode gerar mudanças no espaço geográfico e na constituição das ações humanas. E em muitas abordagens, considera-se que há uma interação muitas vezes caótica e até reativa entre a natureza e a sociedade. Nesse ponto de vista, entende-se que os impactos gerados sobre a natureza reverberam cedo ou tarde. Um exemplo seria o aquecimento global, né, fruto da poluição e da degradação ambiental, embora o meio científico, né, essa teoria não seja em consenso, tá bom? Portanto, é preciso considerar que, independente da forma em que se estabelece essa complexa relação entre natureza e sociedade, é preciso entender que os seres humanos precisam conservar o espaço natural, sobretudo no sentido de garantir a existência dos recursos e dos meios inerentes a eles para as sociedades futuras. A evolução das técnicas nesse interim precisa acontecer no sentido de garantir essa dinâmica. Como exemplo dessa ação, temos as matérias-primas extraídas do meio ambiente ou a remoção de matas e florestas para o cultivo do alimento. A mineração é exemplo de processo de utilização da natureza pelos seres humanos, mas essa relação é sempre tranquila e harmoniosa? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes os seres humanos exploram além da conta da natureza, provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando essas inteiras de florestas são devastadas, né, ou quando rios são profundamente poluídos, observa-se então aí o grande impacto da sociedade sobre a natureza. E a consequência de tal processo é visto por meio de efeitos diversos, como os processos erosivos, que afetam áreas de rios, lagos ou até campos de atividades agrícolas, a perda dos recursos hídricos ou até eventuais alterações climáticas proporcionadas pela perda de áreas naturais ou pela grande emissão de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, registra-se também o impacto da natureza sobre a sociedade. Quando você destrói aquele espaço natural que já tinha todo aquele processo, né, de
como atender a você, o ser humano, a natureza lhe dá uma resposta. E aí fica a pergunta: para combater e diminuir os efeitos da ação da sociedade sobre o meio ambiente, o que está sendo feito? O que você está fazendo para diminuir os efeitos das suas ações no dia a dia? Pare e pense sobre isso. Né? Atualmente, em tempos de capitalismo e globalização, o que está acontecendo? Né? Existem hoje ONGs, instituições que estão se reunindo para ver se consegue, juntas, diminuir esses grandes impactos que a sociedade vem ocasionando à natureza. Então vamos agora para a atividade proposta que a gente preparou para você, tá bom? Para a primeira questão, foi colocada uma chargezinha para você observar, né? E diz o seguinte: agora aponte uma causa e uma consequência da ação antrópica, né, de uma ação do homem, ilustrada na charge acima, está corretamente expressa em. Então, você vai responder para mim aí o que você observa nessa charge, o que ele está dizendo, o que está acontecendo aí nessa chargezinha, tá bom? Nesta segunda questão, diz assim: mais de 90% dos municípios brasileiros sofre com a ocorrência de impactos ambientais, de acordo com a pesquisa de informações municipais de 2008, divulgadas na sexta-feira 12 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. As cidades também sofrem com problemas ambientais. Entre esses problemas, aqueles que possuem caráter essencialmente antrópico é sítio. Então, você vai colocar para mim aí, nesse espaço, quais são esses problemas que estão sendo ocasionados pelo homem. Quando eu coloco essencialmente antrópica, eu estou falando da ação do homem, né? Do ser humano no local onde é que vive. Então, cite para a gente aí quais são essas cidades ou essas regiões que mais têm sofrido os impactos pela ação do homem. Na terceira questão, as hidrelétricas são um exemplo de intervenção do homem sobre a natureza. O que o homem pratica quando ele faz uma barragem num rio? Né? Cite uma consequência ambiental na construção da barragem para a produção de energia elétrica. Ela produz energia elétrica essencial para o ser humano, mas existem as consequências. Quais são elas? Pesquise sobre isso e coloque para mim essa resposta, tá bom? Na quarta questão, as sociedades constituem-se por meio de síntese da relação entre a natureza e a ação humana. É possível manter tal relação sem prejudicar o meio ambiente? Escreva um texto dissertativo sobre esse questionamento, mínimo de 7 linhas. Faz o seguinte, você vai observar aí e me contar. Você acha que o homem é capaz de usufruir da natureza sem ele ter que prejudicá-la? Dê a sua opinião, escreva aí a sua opinião, tá bom? Vamos para a quinta questão. Na quinta questão, trata sobre a mineração, que é um exemplo de processo de utilização da natureza pelos seres humanos. Mas essa relação é sempre tranquila e harmoniosa? Será que é? Justifique e aponte consequências, mínimos também de 6 linhas aí. Observe, faça uma pesquisazinha sobre a questão da mineração, tá bom? Será que eles têm uma relação harmoniosa com a natureza? Dê uma justificativa aí daquilo que você tem de conhecimento. E a última questão, você vai observar aí as imagens que já falamos lá no começo do nosso material de estudo, né? Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos, que eram nômades, utilizavam-se da natureza como habitat e também para extração de alimentos. Relate as mudanças ao longo dos anos nessa relação homem-natureza na construção do espaço geográfico. Conta para mim aí, nesse espaço aí embaixo, observando essa imagem, o que acontece. Então é isso, pessoal. Tratamos hoje sobre sociedade e natureza e o material para você fazer sua atividade. Dúvidas, você já sabe. Tem o meu contato no seu
material de estudo, estou no grupo lá do nosso WhatsApp. Pode me chamar no PV para que eu possa lhe ajudar a responder as suas perguntas, né? Ajudar a tirar suas dúvidas. Tudo bem? Então, encerramos por aqui. Fiquem com Deus. Em breve a gente volta a se encontrar, tá bom? Tchau, gente!